audiência pública da Comissão de Finanças da Câmara Municipal de Mauá, em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Muito bom dia a todos e todas. Sejam todos muito bem-vindos. Agradecemos de antemão a presença de todos, inclusive quem nos acompanha via internet. Registro meu agradecimento especial ao vereador Eugênio Rufino, presidente da Comissão de Finanças, na qual eu tenho a missão de representá-lo, representar os integrantes da comissão, que é composta também pelo vereador Ademir Jacomunci, e que me concederam a missão e a responsabilidade de conduzir os trabalhos da presente audiência. Quero agradecer mais uma vez à Comissão de Finanças. Portanto, declaro aberta a presente audiência pública, realizada em conformidade com o parágrafo 4º, artigo 9º da Lei Complementar nº 101, Lei de Responsabilidade Fiscal, regulamentada nesta edilidade pela Resolução número 4, de 25 de outubro de 2001. Esta audiência refere-se ao terceiro quadrimestre de 2021, conforme a legislação, refere-se, portanto, aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2021. A presente audiência, de acordo com a citada resolução, constará das seguintes partes: exposição pelo representante do Poder Executivo, manifestação dos parlamentares, manifestação dos representantes de entidades, manifestação dos munícipes, réplica pelo representante do Executivo e pelos secretários municipais citados nas exposições, e o encerramento. Quero registrar que o senhor prefeito municipal Francisco Marcelo de Oliveira foi oficiado, comunicando assim os secretários municipais e que, em conformidade com o parágrafo 4º do artigo 36 do Regimento Interno, a convocação da presente audiência foi feita por publicação eletrônica no Diário Oficial do Município, em 14 de fevereiro de 2022, portanto, dentro do prazo estabelecido, ou seja, com 10 dias de antecedência. Quero registrar ainda que esta audiência está aberta à população, sendo transmitida ao vivo pelo portal da Câmara Municipal na internet, e que qualquer manifestação poderá ser encaminhada a qualquer momento para o e-mail audienciapublica@câmaramauá.sp.gov.br. Quero registrar e agradecer a presença do secretário de Finanças, senhor Paulo José Almeida, e também quero registrar e agradecer a presença do secretário adjunto da Secretaria de Finanças, senhor Wagner Minervino da Rocha, que fará as exposições e apresentará os relatórios relativos ao cumprimento das metas fiscais. Quero ainda registrar e agradecer a presença do Claudinei Bonaldo, assessor representando o vereador Jairo Michelangelo, Thalita Martins Gali, assessor e representante do vereador Samuel Enfermeiro, senhora Joelma Jacobina, assessora do vereador Madeira, e a equipe de finanças da cidade de Mauá, senhora Helenice, senhor Elton e senhora Andressa. Quero registrar também a presença do Caio, da Cíntia, que representam a presidência desta casa, e o Marcos Brasil, que representa o nosso gabinete. Na sequência, de acordo com o regulamento, teremos a exposição
pelo secretário adjunto da Secretaria de Finanças. Lembrando aos participantes que nos acompanham pela internet que podem nos enviar suas perguntas para o e-mail audienciapublica@câmaramauá.sp.gov.br, não esquecendo de colocar sua identificação e da entidade que representa, se for o caso. Lembrando ainda que as manifestações das entidades deverão ter o prazo máximo de 5 minutos e dos munícipes de 2 minutos. Antes, portanto, da exposição quero aqui registrar a presença da senhora Vera Lúcia Souza Caetano, chefe de gabinete do vereador Vaguinho Desaíra. Portanto, antes da exposição, passo a palavra para o secretário de Finanças, senhor Paulo José Almeida. Bom dia, nobre vereador Leonardo, que preside essa sessão. Bom dia a todos os presentes, aos funcionários da casa, aos assessores dos nobres vereadores, né? Claudinei, Thalita, Joelma e Vera Lúcia. Bom dia especial também aos nossos servidores, a pessoa da Andressa, o Elton e a Helenice. Enfim, estamos aqui para apresentar, né, nessa audiência pública os dados relativos ao terceiro quadrimestre de 2021, fechamento do exercício. E como nós, em todas as apresentações anteriores, nós falávamos, e hoje aqui poderemos comprovar um resultado bastante satisfatório desse nosso primeiro ano, no ano do governo do prefeito Marcelo Oliveira, quando chegamos, né, essa foi uma das premissas, né, da nossa atuação, da questão de responsabilidade fiscal, da questão de ajuste nas contas públicas municipais. A gente sabe que Mauá tinha e tem ainda uma dívida bastante expressiva, mas poderemos ver aqui nesses resultados que tivemos uma melhora significativa nos indicadores, no caminho de poder Mauá estar apto a pleitos de recursos, de financiamentos e operações de créditos. É uma longa caminhada, mas esse primeiro ano já foi muito assim, expressiva a melhora nos resultados, na questão também dos pagamentos em dia. Enfim, os resultados são positivos, ainda há um longo caminho a ser percorrido, mas nós temos a orientação e determinação do prefeito para que a gente consiga, né, caminhar assim com bastante responsabilidade, e os números não mentem, né? Então nós veremos agora aqui na apresentação do Wagner que os resultados são bastante positivos e nos faz ver assim um horizonte bastante promissor para as finanças e, obviamente, né, para a cidade e para a população de Mauá. Então vamos à apresentação e depois estaremos abertos às perguntas e aos questionamentos. Antes da apresentação do senhor Wagner, quero convidar aqui o presidente da Comissão de Finanças, vereador Eugênio Rufino, para compor a mesa, no qual mais uma vez agradeço pela oportunidade que me foi dado para representar a Comissão de Finanças. E já passo a palavra, antes das questões que o Wagner vai nos colocar, antes da apresentação do senhor Wagner, para o presidente da comissão fazer suas palavras para a abertura. Bom dia a todos. Cumprimentar a todos que estão aqui nesse momento dessa
tão importante para nós, tá? Sobre a finança da nossa cidade. Cumprimentar o meu colega de trabalho aqui, o vereador Leonardo Alves, que tem feito isso com muita clareza e transparência. Parabéns, viu, vereador? Cumprimentar o secretário Paulo e seu adjunto, pelo serviço prestado que vem fazendo em relação às finanças da nossa cidade. Esse primeiro quadrimestral, é isso? A gente sabe que na cidade, para ela andar, precisa ter um elo. Governo e legislativo. Senão não vai. Vamos encontrar sempre dificuldade. Na finança, na saúde, em todos os setores administrativos da cidade. Mas temos que trabalhar procurando soluções. Então, mas aqui mais uma vez com o secretário para dar as devidas explicações que a gente e todos vocês precisam ter. Quero dirigir agora de volta a palavra e para conduzir a presente, vamos contar assim, a presente sessão, tá? Eu considero como se fosse uma sessão plenária para o vereador Leonardo Alves e que nós estamos aqui para contribuir com o governo. Não para tirar a autonomia do governo, mas sim para ter um consenso. E quando tiver dúvidas, secretários, e secretário Paulo, nós vamos lhe perguntar. E com certeza, indagado, perguntado, vai ter as respostas que a gente precisa. Para a nossa cidade fluir melhor a cada dia. Ouço dizer por aí, e não sou eu o único, mas lá não tem jeito sim. A cidade está enterrada, não está não, ela vai ter que andar. Precisamos bater na tecla certa, na hora certa, nos caminhos certos, com as pessoas certas, para andar. E com certeza nós vamos encontrar esse caminho. Muito obrigado a vocês todos. Obrigado, presidente. Passo a palavra agora ao senhor Wagner Minervino da Rocha. Bom dia, vereador Leonardo Alves, que está presidindo esta sessão, vereador Eugênio Rufino, presidente da Comissão de Finanças, representantes dos vereadores Jário Michelangelo, Samuel Enfermeiro, Vaguinho do Zaira e Madeira, colegas da Secretaria de Finanças, colegas da Câmara Municipal. Vamos dar início aqui à apresentação dos dados relativos ao terceiro quadrimestre do exercício 2021. Audiência essa que está tratando do encerramento do exercício, os dados dos 12 meses do exercício passado. Essa audiência, ela cumpre o mandamento do artigo 9º, parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz que até os meses de maio, setembro e fevereiro, ao final desses meses, o Executivo demonstra e avalia o cumprimento de metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública. Essa audiência está ocorrendo neste momento. Nós vamos começar com os dados só da administração direta. Administração direta, só prefeitura, no caso. Então, começando pelas receitas, nós temos que a previsão de receitas para o exercício 2021 no orçamento, ela somou 1.150 bilhão. A arrecadação efetiva no ano somou 1.204 bilhão, ou 4,7% a mais que a projeção. O item que mais se destacou em crescimento foram as transferências correntes, puxadas com muita energia aí pela arrecadação do ICMS. Então nós temos que as receitas correntes, elas superaram a estimativa em 141 milhões,
está lá na primeira linha. E as receitas de capital frustraram a previsão em 87 milhões. Então, das receitas de capital, houve uma grande frustração na previsão de ingressos provenientes de transferências de investimentos que foram previstas no orçamento passado, e aí o orçamento passado não foi elaborado por nós, né, foi elaborado pelo governo anterior, e essas receitas efetivamente não ingressaram, né? Mas ainda assim há um saldo positivo na arrecadação em relação ao orçamento de 54 milhões. No que se refere às despesas, nós temos que as despesas efetivamente empenhadas ou as despesas comprometidas com o orçamento de 2021 chegaram em 1.101 bilhão, sendo despesas correntes 1 bilhão e 4 e despesas de capital 96 milhões de reais, né? Nós pagamos 1 bilhão e 23 milhões ao longo do ano e a liquidação representou 83% da despesa efetivamente orçada. Temos um gráfico com a composição das despesas, vendo que a maior despesa que o governo tem são outras despesas correntes, que atingiram 50,4% de todo o gasto. E aqui nós temos todos os contratos de manutenção do governo, todas as despesas de custeio do governo, a manutenção da máquina, né, a prestação de serviços propriamente dita. A segunda maior despesa que nós tivemos foi a folha de pagamento, que no cômputo geral da despesa atingiu 37,2%. Nós temos também despesas com pagamento de juros da dívida em 4,4% e amortização da dívida de 3,9%. Os investimentos somaram 4,1%. Então a gente vê que realmente, como o Paulo colocou, em razão do volume do endividamento, o pagamento das dívidas, ele absorveu aqui mais que 8% do total da despesa. Olhando para o balanço orçamentário só da prefeitura, nós temos aqui um superávit de 103.511. Esse superávit ocorreu no orçamento corrente, em 193 milhões. No orçamento de capital nós tivemos um déficit de 89 milhões, déficit esse que foi coberto com o orçamento corrente. Esse balanço aqui não inclui as transferências que foram efetivadas para a Câmara Municipal e para a agência reguladora. No finalzinho do ano nós fizemos transferências para a agência reguladora, em razão do período de extinção dela, somaram 29 milhões e 700 mil. Nesse outro quadro, nós temos os valores da dívida ativa. A dívida ativa é aquela dívida que a prefeitura tem a receber dos contribuintes. Então, o total da dívida ativa escriturada até dia 31/12/2021 era 3.267 milhões. Se nós confrontarmos essa dívida com a receita arrecadada no ano inteiro, nós temos que a nossa dívida a receber representa 2,7 orçamentos. É mais ou menos o mesmo número que nós tínhamos no final do ano de 2020. Então a gente vê aí que as ações para cobrança da dívida ativa, elas mantiveram o efeito havido lá no exercício de 2020, né? O exercício aí, os dois exercícios aí bastante fortemente impactados pela pandemia. Mas ainda assim a dívida ativa ela é 2,7 orçamentos do município. Bom, o próximo quadro ele trata da dívida consolidada e aqui é a dívida a pagar do município. Então, o total da dívida a pagar em
31 de dezembro do ano passado, no final do exercício, ele atingiu o montante de 1.103 bilhões. Se nós compararmos também isso com a receita arrecadada do município, com a nossa receita total, a gente verifica que a nossa dívida a pagar representa quase 92% do orçamento de um ano apenas. É uma dívida realmente alta. No exercício passado, essa relação era de 102%. Então, houve aí uma queda na relação dívida-receita de aproximadamente 9%. Isso basicamente em razão das amortizações, apesar de que houve incorporação de dívida no ano passado, né? E reparcelamentos com o INSS. Agora nós passamos para os relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal propriamente ditos, relatórios esses que trazem números da administração direta, prefeitura, mais a indireta, autarquias e Câmara. Então, o primeiro relatório que nós temos é o balanço orçamentário, que demonstra receita e despesa prevista e despesa e receita realizada. No quadro, nós temos que, de forma consolidada, o município, né, enquanto ente da federação completo, né, com as indiretas, ele teve um superávit orçamentário de praticamente 73 milhões de reais no ano passado. Já a receita corrente líquida do período, dos 12 meses, que serve como parâmetro para análise de limites com despesas com pessoal, dívida e operação de crédito, no quadro, a gente verifica que ela somou 1.219 e aí com um ajuste feito para cálculo de alguns limites, ela atingiu 1.213 milhões. E aqui é de forma consolidada, a prefeitura e administrações indiretas. O próximo quadro trata do resultado nominal, que aí mede a evolução da dívida fiscal líquida com a diferença entre o saldo da dívida e da dívida fiscal líquida de um exercício para o outro, e aí comparando sempre a dívida com a disponibilidade financeira. Então o quadro demonstra que na época que nós elaboramos, né, que na época que foi elaborada, na verdade, a LDO para o exercício 2021, a meta calculada era de 65.636.000. E o resultado nominal, por essa metodologia, ele atingiu 80.728. Ou seja, estimava-se que a dívida fiscal líquida iria ser reduzida ao longo do ano em 65 milhões, e na verdade ela foi reduzida num patamar um pouco superior, em 80,7 milhões. Então a meta, nesse caso, ela foi atingida, né? Ultrapassada, na verdade. Já o resultado primário indica se os níveis de gastos orçamentários são compatíveis com sua arrecadação. Se a receita primária se a receita primária consegue cobrir a despesa primária. Então nós temos no quadro que a receita primária do exercício foi 1.221 e que a despesa primária do exercício foi 1.033. Então, totalizando um resultado de 188 milhões de reais. E comparado com a meta estipulada, que era de 80 milhões, a meta também foi não só atingida, mas ultrapassada. Há também um demonstrativo nos quadros da Lei de Responsabilidade Fiscal, no relatório resumido de execução orçamentária, que trata dos réus a pagar.
Então a gente verifica os restos a pagar inscritos até o final de 2020 e a evolução deles dentro do exercício de 2021. Então nós temos que até o final do ano de 2020 havia um estoque de 117 milhões, quase 118 milhões em restos a pagar, e aí separados por legislativo e executivo. No período, no ano de 2021, desses 117, 51 milhões aproximadamente foram pagos, 5 milhões e 300 aproximadamente cancelados, restando um saldo de 61,6 milhões de reais. O próximo demonstrativo cumpre analisar a aplicação de recursos vinculados constitucionalmente à educação, ao ensino. Então, a Constituição define que da receita de impostos, 25% no mínimo precisam ser aplicados no ensino, na educação. E aí no quadro nós vemos o seguinte: o total de receitas que são utilizadas para base de cálculo do cômputo chegou em 901 milhões, quase 902 milhões no ano de 2021. E as despesas comprometidas com o ensino, nesse mesmo período, atingiram 112 milhões de reais. E mais as retenções do Fundeb, que são que ocorrem no momento que o recurso dos impostos e das transferências de impostos é feita para o município, então nós já temos a retenção de 20% para o Fundeb, e isso também conta como aplicação no ensino, e atingiu 123 milhões. Dessa forma, a despesa que foi retida do município, mais a despesa empenhada com a educação, somou no exercício 235 milhões aproximadamente, representando em relação aos 901 milhões, 26,11%. Portanto, acima do mínimo exigido, que seria 25% ou 225 milhões. Uma aplicação excedente aí de aproximadamente 10 milhões. Então atingimos a meta, atingimos o limite, ultrapassamos aí um pouquinho o limite. Ainda com todas as questões aí relativas às dificuldades do ensino aí por conta da pandemia. Os demonstrativos, o demonstrativo de receita e despesa com ação do Serviço Público de Saúde também cumpre verificar se o limite constitucional de 15% de aplicação da receita de impostos ocorreu para a saúde. Então, no demonstrativo, nós vemos aí que o total de receita base para o cômputo foi 894 milhões e que as despesas empenhadas na função saúde atingiram 208, aproximadamente 209 milhões no ano, representando uma aplicação de 23,34% na saúde, sendo que a aplicação mínima de 15% seria 134 milhões, ou seja, aplicamos cerca de 74 milhões a mais do que o mínimo exigido. O município aplica mais em todos os anos, e nesse ano houve aí uma aplicação bem substancial, né, de 8% a mais do que o mínimo exigido, muito motivado aí pela progressão da pandemia, especialmente no primeiro trimestre do ano, sendo que março foi o pior mês da pandemia no município de Mauá desde o início, né? Então, houve bastante recurso destinado para a saúde nesse período especialmente. Aqui nós começamos a apresentar o relatório de gestão fiscal, que demonstra
os gastos públicos e os limites fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Então aqui nós vamos analisar os limites que a lei define e o atingimento ou não desses limites. Primeiro demonstrativo que a lei define é o demonstrativo das despesas com pessoal. Então, esse demonstrativo verifica se o município se enquadrou no limite máximo para despesas com pessoal no exercício. O limite máximo no quadro, vocês verificam que o limite máximo estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal é de 54% da receita corrente líquida. Então, nós tivemos aqui, ao longo do ano, uma despesa líquida, né, com pessoal de 526 milhões de reais. E essa despesa, ela é o resultado da soma das despesas com pessoal do município, da administração direta do município, e indireta, né, mais funcionários da prefeitura e das suas entidades, mais a folha da FUABC, que é a OS de saúde aqui no município. Então, os gastos com o pessoal da FUABC atingiram 122 milhões, portanto, a despesa líquida com o pessoal chegou em aproximadamente 527 milhões. Isso comparado com a receita corrente líquida ajustada, nós temos que o comprometimento atingiu 43,1% da receita corrente líquida, então abaixo dos 54% definidos na lei, como teto. Outro demonstrativo que nós trouxemos é o demonstrativo da dívida consolidada líquida, que demonstra a relação entre a dívida consolidada líquida com o limite, o teto estabelecido pela lei, pela resolução do Senado Federal. Então nós temos que a dívida consolidada líquida nossa atingiu 1.132 bilhão, as deduções basicamente disponibilidade de caixa de 131 milhões, e aí chegamos na dívida consolidada líquida de 1 bilhão aproximadamente. Se comparado esse 1 bilhão com a receita corrente líquida ajustada de 1.213 bilhão, nós temos que a dívida consolidada de 1.132 bilhão representa 93,3% da nossa receita corrente líquida, e a dívida consolidada líquida representa 82,5% aproximadamente da receita corrente líquida, tendo que o limite, a margem, né, o teto de endividamento do município, fixado na lei, é de 1,2 receitas corrente líquida, ou 120% da receita corrente líquida. Nesse caso, nós temos que o município, no exercício de 2021, ficou abaixo do limite e ainda com uma margem de 28% aproximadamente da receita corrente líquida para eventuais novos endividamentos. O último demonstrativo que nós temos é o demonstrativo da disponibilidade de caixa e dos restos a pagar. Então, nós escrevemos despesas em restos a pagar, são despesas comprometidas ao longo do ano de 2021 e em exercícios anteriores e não pagas ainda, né? Despesas que já tiveram repercussão orçamentária e não tiveram repercussão financeira. E aí a gente faz uma análise disso com relação ao saldo de caixa, a disponibilidade financeira do município. Então nós temos que a disponibilidade de caixa em 31/12/2021, ela atingiu 222 milhões de reais, sendo recursos não vinculados 18 milhões,
ou melhor, recursos não vinculados 87 milhões e recursos vinculados 135 milhões, e a soma dos réus a pagar e demais obrigações financeiras atingiu no caso dos réus a pagar liquidados, 52 milhões, 91 milhões no total, réus a pagar não liquidados, 49 milhões, demais obrigações financeiras, 18 milhões, e aí a gente tem a disponibilidade de caixa líquida, que seria ali os 222 milhões menos os réus a pagar e as obrigações financeiras. A disponibilidade de caixa líquida foi positiva em 63 milhões e 600 aproximadamente, ou seja, nós tivemos lastro financeiro para inscrição de réus a pagar e ainda haveria ali, em relação a esse demonstrativo, uma sobra de 63 milhões e 600. Então, basicamente, são esses quadros que nós tínhamos a apresentar e estamos aqui à disposição para eventuais dúvidas e demais esclarecimentos com relação aos números apresentados. Queria agradecer a todos vocês, em especial aos servidores da Secretaria de Finanças, como um todo, sem os quais essa audiência, esses resultados, enfim, não seriam possíveis. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Wagner. Antes até de abrir a palavra, se o vereador quer fazer um questionamento, e presidente aqui da Comissão de Finanças, eu quero aproveitar e fazer uma pergunta ao secretário, à equipe, né? Nós estamos acompanhando todas as sessões, as audiências públicas sobre o orçamento, e as pessoas nos perguntam muito sobre o programa de recuperação fiscal, o REFIS, né, que tem o objetivo de as pessoas regularizarem as suas dívidas, seus débitos com a administração pública. Então eu queria perguntar ao secretário ou à equipe se há previsão do REFIS para este ano, se já existe alguma data, algum planejamento, porque isso as pessoas estão aguardando ansiosamente para fazer ali sua regularização com a administração local. Vereador Leonardo e a todos, bom, esse é um tema que desde a nossa primeira apresentação aqui sempre é colocado, e a gente entende até a expectativa, e a informação que nós temos é a que a gente já passou nas outras apresentações. O programa existirá, o projeto de lei está sendo concluído, acreditamos que ainda em março será enviado à Câmara, já é uma determinação do prefeito, e a nossa previsão sempre foi a de que seria instituído no primeiro semestre de 2022. Então, essa informação a gente está finalizando o estudo, as discussões do modelo que nós vamos aplicar, né, no REFIS, mas preparando também a estrutura da prefeitura, a estrutura de cobrança, para poder atender bem a população, porque sabemos, depois de alguns anos que o programa não existiu, que haverá uma grande procura. Então, assim, ainda em março, até o final de março, nós encaminharemos o projeto de lei, no mais tardar, começo de abril, e a expectativa é que entre maio e junho a gente possa já estar com o programa estabelecido e aguardando para que a população, depois de todo esse período, depois da pandemia, possa regularizar a sua situação em melhores condições com a Prefeitura Municipal. Então temos o norte já, março, mais tardar abril, enviado o projeto para a Câmara. Eu já quero me colocar à disposição como membro da comissão, membro do parlamento, mas eu tenho certeza que é uma disposição de todos os 23 vereadores aqui, da celeridade
né, está aqui o Eugênio, que preside a Comissão de Finanças, da celeridade no processo. Então, conto com o nosso empenho, assim que descer aqui para esta casa, o que depender dos nossos esforços para conversar, inclusive com os vereadores, para poder chegar o mais rápido, ter essa disponibilidade para as pessoas da cidade. Obrigado, secretário. Passo a palavra se há algum questionamento do vereador Eugênio. Meu questionamento, a minha fala, vem praticamente de encontro ao que o vereador aqui já colocou, que está presidindo a presente, o assunto da presente audiência sobre o refis. O secretário já deu a explicação dele. A minha dúvida é, em questão às pessoas que devem, os devedores, que hoje estão toda hora perguntando para a gente nas ruas, não é para mim, é para todos os interiores e outras pessoas também, que fazem parte da cidade e da administração, com respeito à anistia, vai ter anistia, não vai ter anistia. Sabemos que a pandemia fez uma devassa, não só em Mauá, mas em todo lugar. E a pessoa que deve lá, tem uma dívida, outro dia me trouxeram uma dívida aí que o cara deve 52 mil reais sobre o IPTU atrasado. Ora, a pessoa não ficou devendo esses 51 mil reais de um ano para cá. Já vem de muito longe. Se manteve ali, não reclamou e agora fica esperando a anistia. Sabemos que a anistia ajuda, mas também não pode ser um ciclo vicioso que o sujeito paga uma, paga duas, às vezes faz o acordo e não cumpre e fica esperando o secretário. Quando vai ter a outra anistia? Poxa, o município tem que arrecadar para pagar receita e despesa. Se não tiver receita, como é que vai conter as despesas? Sabemos disso. Sabemos da nitidez do trabalho da Secretaria de Finanças, pelo secretário Paulo aqui, tem se esforçado, sabemos disso. Quando a gente faz um questionamento, exatamente para ter uma explicação mais real ali em cima daquilo que a gente não está toda hora vendo e sabendo. Estamos aqui, como disse o vereador Leonardo, pronto para ajudar, se debruçar sobre o assunto, em tudo que venha da Comissão de Finanças e de outras também, para debater o assunto e achar a solução. Como eu disse no início, a solução vem governo e legislativo. Se não tiver uma solução em conjunto, nunca vai chegar a um denominador comum, aquilo que se precisa. Veio aqui, sobre a explicação aqui do Wagner, né? Do assistente do secretário aqui, o senhor Wagner. E praticamente nós temos contas aqui empatadas. O saldo positivo é tão pequeno que, dentro do volume tão grande, tem um saldo ali? Tem, mas sabemos que não é aquela coisa. Quando se diz, Mauá arrecada mais de R$1 bilhão ano, mas é muito dinheiro. Mas tem que ter a explicação também do déficit que tem, da dívida que tem, e cada dinheiro que cai lá, sabemos disso, os tributos que são recolhidos, têm a responsabilidade de pagar seus precatórios e outras despesas, que a Justiça sequestra esse dinheiro exatamente para garantir o pagamento daquelas pessoas que ganharam seus processos, têm suas coisas a seu benefício. A Prefeitura arrecada muito, diz o povo. Eu pago meu imposto muito caro em determinados bairros da cidade. Sim, mas na valorização da planta genérica da cidade, qual que vale mais? A sua casa naquele bairro? Vamos citar o bairro que eu moro, que é o Parque São Vicente. Você não pode fazer um comparativo, não querendo menosprezar, com a mesma casa feita lá no Jardim Zaira, no Itaparque. É claro que aqui tem um valor maior do imposto a pagar, mas também tem um valor financeiro maior na hora da negociação, na hora da venda.
Por isso que se diz, mas eu pago muito imposto. Paga, mas o seu comércio também está sendo valorizado. Mas se eu for vender, eu não consigo vender pelo valor que está aqui. Questão de negociação. Quando se quer vender, é uma coisa. Quando se quer comprar, é outra. Se eu tenho um imóvel para vender, eu digo, olha, meu preço é esse. E vou aceitar a contra-oferta. Ou não. Mas se eu sou procurado, sem eu me expor do patrimônio que eu quero vender, aí eu posso dizer, meu preço é esse. Segura um pouquinho mais. É assim que se dá a negociação. Então eu quero dizer para o secretário, Paulo e o Wagner, que nós estamos aqui, secretário, para ajudar, para debater o assunto sempre que a Vossa Excelência precisar, viu? Da gente. Estamos prontos para isso. Quando houver divergência, nós vamos discutir sim, porque a cidade não é minha, não é de nenhum dos 23 vereadores que está aqui, também não é do prefeito, também não é do senhor secretário. A cidade é de todos que nela habitam. Todos têm o mesmo direito. O munícipe tem muito direito em cobrar aquilo que tem que ser feito na sua cidade, em qualquer segmento, porque ele contribui. O devedor também tem o direito de cobrar, mas ele tem o direito de pagar a sua dívida. Senão ele não tem, assim, muita reclamação a fazer, não. Porque uma vez que eu sou um devedor e não me disponho a pagar, a negociar se não posso pagar de uma vez, de duas ou de três, pagar em 10 e 20, como for negociado, como for acordado, eu tenho que pagar meus impostos e ver esse dinheiro ser transformado em benefício na cidade, de um modo geral. Aí sim, a cidade anda e as pessoas podem viver melhor e mais felizes. Eu bato sempre numa tecla, nem sei se cabe muito aqui, mas acredito que cabe em qualquer lugar. A política tem que ser criada aqui na cidade de Mauá, de geração de emprego e renda. Uma política desse nível vai conter muita coisa aqui na nossa cidade. Porque as pessoas sem salário, as pessoas sem emprego, as pessoas não têm como pagar, a dívida só vai aumentar, seu nome fica aí vulneravelmente nos cartórios da vida, e o município não arrecadando, como vai fazer? Como é que vai melhorar? Vai ficar na hora do empréstimo e passando a dívida, fecha-se um ciclo de uma administração, passa para outra com um déficit cada vez maior? Não. Se existe a conta, nós temos que abaixar ela, no meu entendimento. Temos que trabalhar para que ela diminua. Se não zerou, mas olha, se não chegou ao positivo, mas está bem próximo disso. Meu questionamento é mais nessa linha, viu, secretário? Dizer que a gente está à disposição, esse vereador aqui junto com o vereador Leonardo, também o nosso companheiro, que é Jacomus, que estamos junto aqui na Comissão de Finanças, nós temos se debruçado bastante, debatendo, vendo aquilo que nós temos que fazer, para que a gente não venha onerar os cofres públicos, mais do que já está. E sim, procurar diminuir essa carga para que o governo possa fluir com mais espaço, com mais folga, vamos dizer assim. Era isso que eu queria dizer para o senhor e dizer da minha contribuição hoje, amanhã e sempre que for necessário. Agradecemos, né, vereador Eugênio Rufino, e assim, na questão do refis, a gente entende essa dificuldade da população, mas também numa linha, né, que o prefeito traçou e nós traçamos juntamente, bem possivelmente esse será o único programa desse mandato, tá? Então é importante que a gente coloque essa situação para poder essa ser uma grande oportunidade da população ter as condições de se regularizar e poder estar em dia com as suas obrigações. No aspecto que Vossa Excelência colocou na questão da dívida, é esse o nosso trabalho, de diminuir. Então veja que esse primeiro ano foi um ano difícil, mas que os resultados aqui mostram que todos os indicadores melhoraram. Nós deixamos aquela política de
o que ficou para trás deixa e a dívida aumentando. Então, nós estamos trabalhando para que essa dívida do município de Mauá diminua. De restos a pagar de governos anteriores, nós pagamos 50 milhões, é um volume, imagina, 50 milhões, é um volume bastante grande. A gente vê que a dívida consolidada é quase um orçamento inteiro, mas nós estamos trabalhando. Ontem mesmo tivemos reunião com o assunto da Caixa Econômica Federal, que se nós olharmos aqui, a gente vê que é 50% da dívida do município, é um contrato com a Caixa, que ao longo desses últimos 30 anos aí, o volume de pagamento é absurdo. Então nós estamos debruçados nesse assunto. Fizemos a repactuação do INSS, agora vamos nos debruçarmos para ver se conseguimos encaixar nessa nova lei que passou no Congresso Nacional, que permite o pagamento em 240 meses. Nós vamos ver se a gente consegue, se Mauá se enquadra nesse caso para poder também alongar essa dívida. Então, o nosso trabalho é justamente para isso mesmo, para que a dívida diminua, para que a capacidade de investimento seja com recursos próprios, ou seja, com condição, que Mauá volte a ter a condição de poder apresentar projetos nas agências de fomentos, ou seja, no Banco do Brasil, no BNDES, enfim, que aí não venha a ser um puro endividamento, que seja aquela dívida boa, que seja para investimento, para trazer melhorias para o município. Então, o nosso trabalho vai nesse sentido de poder trabalhar bastante na questão do incremento de arrecadação, mas também ter muita responsabilidade na despesa para que a gente consiga sempre manter o equilíbrio nas contas municipais, tá bom? Só para concluir, fico feliz com a resposta da assessoria, porque sei que está à frente de uma pasta de muita responsabilidade, mas o senhor tem conduzido, como acabou de mencionar agora, com muita responsabilidade os trabalhos, e é isso que nós esperamos que aconteça em Mauá. Que a dívida de Mauá possa diminuir, que Mauá possa crescer e que o consumidor da nossa cidade ele tenha mais receita para que possa conter as suas despesas. É isso que precisa o município, é isso que precisa cada pessoa. Dessa forma, penso eu, e acredito que a maioria estarão no caminho do combate à dívida, apesar da inflação que está aí no país, e de maior receita para que as pessoas possam viver mais suave, mais feliz com seus familiares no nosso município. Muito obrigado, viu? Bom, não tendo nenhum outro vereador, secretário, entidade ou munícipes inscritos para fazer questionamentos, daremos agora mais 2 minutos de prazo, atendendo determinado, para que outros que queiram possam enviar seus questionamentos através dos nossos meios digitais. Bom, então, checando aqui com a secretaria, se há algum questionamento, se houve algum munícipe que enviou algum e-mail, Alina. Não houve nenhum questionamento através das nossas plataformas digitais. Portanto, passo a palavra então para o secretário de Finanças, senhor Paulo José Almeida, para as considerações finais. Agradeço mais uma vez a recepção aqui na Câmara, ao vereador Leonardo, ao vereador Eugênio, a todos os presentes.
e asseguramos que o trabalho sério continua. A gente pretende esse ano que, obviamente, com esses resultados e os programas do governo começarão a aparecer com mais evidência, que a gente consiga manter, né, esse equilíbrio e que em breve retornamos aqui para nova apresentação e que a gente consiga também manter o cronograma, e vamos conseguir, no encaminhamento aqui do projeto de lei do Refis, que a gente vê que há um clamor, né, por esse projeto de lei. Então fica o nosso compromisso aqui para que a gente finalize o mais rápido possível para que venha para ser discutido aqui nessa Casa de Leis. Muito obrigado. Passo a palavra ao senhor Wagner para suas considerações finais. Bom, vereadores, demais, eu tenho só a agradecer e colocar sempre a gente à disposição para qualquer discussão dessa Câmara sobre qualquer assunto que tenha relação a finanças aí, junto com o Paulo mesmo, tá? Muito obrigado a todos e a todas. Bom dia. Muito obrigado, Wagner. Passo agora a palavra ao presidente da Comissão de Finanças, vereador Eugênio Rufino. Quero agradecer mais uma vez ao secretário Paulo, ao Wagner, as pessoas que aqui estiveram presentes nessa manhã de muita importância para nós, para a nossa cidade. Parabenizar aqui o vereador, meu parceiro de bancada, Leonardo Alves, tem conduzido com muita propriedade e muita seriedade os trabalhos, não só aqui, mas em tudo que ele se propõe a fazer e ajudar a resolver para o bem da nossa cidade de Mauá. Quero desejar a todos um bom feriado. Tem aí um carnaval que disse que não vai ter carnaval, mas na realidade vai ter, meio no escondidinho o pessoal faz, né, secretário? E desejar para vocês um bom final de semana, que possamos estar aqui quando necessário for, em outras audiências, em outros encontros, com esse ou aquele secretário, para debater o assunto, para ajudar naquilo que nós possamos fazer para a melhor qualidade de vida do povo da nossa cidade. Muito obrigado a todos. Fico feliz por ter ajudado a conduzir essa audiência tão importante que é no setor de finanças. Todas são importantes, mas a finança ela tem um peso maior por se tratar do próprio nome, finanças. Não se faz nada de melhoria sem arrecadação para conter aquilo que naturalmente todo dia aparece que são despesas. Muito obrigado a todos. Fica aqui as minhas recomendações a todos vocês. Obrigado. Obrigado, presidente. Agradecer mais uma vez o Wagner, o Paulo, o vereador Eugênio Rufino, toda a equipe legislativa, em nome da Arlinda, né, que nos ajudam a organizar a presente audiência. Também falar da importância, né, desse debate. Eu acho que conclamar não só os representantes dos vereadores que estão aqui, mas os mandatos que estão aqui na cidade. Eu sei que a gente tem um legislativo muito atuante, muito firme, né, no posicionamento. Isso é importante para a cidade, mas que esse momento de discutir o orçamento é fundamental para tudo que for executar, todas as políticas públicas que a gente for executar, todas as ações de governo, toda a fiscalização que passa por essa casa, que é a função dos vereadores, cabe no orçamento, no planejamento. Então, é importante que a gente tenha, quanto mais pessoas nesta audiência, quanto mais pessoas conectadas, tanto no digital quanto presencialmente, a gente avança muito no debate na cidade de Mauá. Concluído, então, as fases da audiência, agradeço mais uma vez a presença de todos, secretários, vereadores, assessores, entidades, imprensa, servidores,
e à população em geral, e esclareço que toda a documentação gerada por esta audiência será juntada ao respectivo processo e encaminhado com cópia de inteiro teor à Secretaria de Finanças, ficando à disposição dos interessados para consulta nesta Câmara Municipal. De acordo com a lei, a próxima audiência deverá ser realizada em data a ser definida. Posteriormente, ocasião em que serão feitas novamente as convocações e a publicação. Muito obrigado a todos e declaro encerrada a presente audiência pública.